Você já ouviu falar em pênis embutido? Essa é uma causa comum de homens que têm pênis de tamanho normal, mas se apresentam de uma forma muito pequena e que pode trazer muito transtorno para eles. Quer saber mais sobre isso? Então, continue assistindo. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conversar então sobre o pênis embutido, um diagnóstico relativamente comum. Mas antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixarem a curtida aqui nesse vídeo para ajudar a gente a continuar crescendo o canal. Bom, pênis embutido, né? Isso é um diagnóstico médico, tá? Existe uma condição que a gente chama de pênis embutido, que leva a uma aparência do pênis menor, tá? E é bastante comum. Porém, o homem que tem pênis embutido, ele tem na verdade um pênis, o órgão pênis, completamente normal. Não é um micropênis, tá? Diferente do micropênis que não se desenvolveu adequadamente, não cresceu como deveria, o pênis embutido ele tem um tamanho normal, porém ele está escondido, tá? Ele está escondido por ser embutido dentro da gordura da região pubiana e da pele dessa região. O que acontece? O que causa esse pênis embutido? Em alguns casos, é apenas excesso de gordura pubiana, tá? É só muita gordura pubiana. Isso pode acontecer tanto na infância como na idade adulta, tá? A gente vê crianças bastante pequenas já com pênis embutido apenas pela gordura, e é muito comum nos adultos que são obesos, tá? Que tem um embutimento do pênis, o pênis fica escondido na gordura. São muitos centímetros que essa gordura pode ir saindo cada vez mais para longe da região do pubis, do osso do pubis, que é onde está fixado o pênis. E com isso, o comprimento externo vai cada vez ficando menor, e vai se tornando menos visível, a não ser que você consiga apertar ali a pele, a gordura e mostrar o verdadeiro tamanho do pênis. Essa é a primeira causa, o excesso de gordura pubiana. Mas além disso, existe uma outra condição que é apenas a frouxidão da pele e de algumas faces do subcutâneo do ângulo pubopeniano, tá? Ou seja, existe um ângulo entre o pubis e o pênis, e essa pele e os tecidos também, essas faces subcutâneas deveriam ficar mais fixas, formando um ângulo mais reto, né? Um ângulo de 90 graus, e muitas vezes ocorre uma frouxidão, tá? Ou seja, esse tecido fica mais solto, não fica fixado como deveria, a pele sobe em direção à parte mais distal do pênis, a parte mais da frente do pênis, fica levantada, tá? Dá muitas vezes um aspecto de uma barraca, né? Os pacientes falam como se fosse uma barraca que está formando um triângulo sobre o pênis, e com isso o comprimento visível diminui muito, tá? Em muitos casos de micropênis, já em pacientes bastante obesos, que tem as duas coisas, o excesso de gordura pubiana e a frouxidão desse tecido, a gente não tem comprimento externo visível, ou seja, o comprimento externo visível é zero, tá? Você vê apenas um orifício de pele ali, por onde daria para ver a glande se você começar a procurar, mas não existe nenhum comprimento acima da pele, tá? Apenas quando o paciente abaixa a pele, a gordura, é que o pênis ele sai para fora e se torna visível, tá? Essa questão da frouxidão da pele também ela é comum, tá? É mais comum até em crianças, mas também pode acontecer em adultos. Então o pênis embutido ele pode ser congênito, ou seja, desde a infância, tá? É algo que já vem do nascimento, pela gordura e pelo ângulo mais frouxo entre o pubis e o pênis, a frouxidão da pele. Mas também ele pode ser adquirido, ou seja, o homem nasceu com essa anatomia completamente normal, não tinha um pênis embutido, mas ele adquiriu esse pênis embutido ao longo da vida. E entre as causas, além da obesidade, que já foi falada, a gente tem também causas que são da região genital especificamente. Por exemplo, algumas massas escrotais, por exemplo, uma hidrocele, tá? Uma grande hidrocele que vai distendendo o escroto, vai aumentando a pele do escroto, vai fazendo com que ele suba para cima do pênis e vai diminuindo, né, o comprimento visível do pênis. A mesma coisa acontece com hérnias inguinais,
principalmente as hérnias ingnoescrotais, né, que vêm pela região inguinal e descem até o escroto, que vão subindo essa pele, tornando ela mais frouxa e maior mesmo, pelo aumento do volume interno, e o pênis vai ficando, como ele é fixo no osso, ele vai ficando cada vez menor visivelmente, externamente, até ficar completamente embutido e escondido. Uma outra causa para o pênis embutido é o excesso de prepúcio, mas ali um grande excesso de prepúcio, que também é conhecido como megaprepúcio, principalmente na infância. Tá? São pacientes que têm um prepúcio muito grande, às vezes maior do que o restante da pele do corpo do pênis, tá? E tanto a pele nessa região acaba escondendo o pênis. Nesse caso não existe excesso da gordura, não existe a frouxidão do ângulo pubopeniano, mas é tanto prepúcio que você não consegue ver o pênis lá dentro. Isso é mais comum na infância, mas também pode chegar até a idade adulta sem tratamento. E qual é o tratamento do pênis embutido? Bom, o tratamento do pênis embutido vai depender de algumas questões. Se é apenas um acúmulo de gordura, tá? Mas os ângulos, né, pubopeniano e até pênis escrotal estão preservados, ou seja, os ângulos estão no lugar certo, apenas com a perda de peso, né, com a redução da gordura, já existe uma grande melhora que pode ser o suficiente para muitos homens. Em alguns casos, o paciente até já perdeu peso, mas ficou com uma gordura localizada na região pubiana, pode ser necessário, às vezes, uma simples lipoaspiração, tá? Retirar essa gordura por lipoaspiração já pode promover essa mudança adequada, desde, é claro, principalmente se houver o ângulo preservado, tá, pubopeniano. Já em outros casos em que você tem essa frouxidão desse ângulo, tanto pubopeniano quanto pênis escrotal, aí muitas vezes o melhor tratamento é uma cirurgia de fixação do ângulo, ou seja, geralmente é feita uma lipectomia, uma retirada de gordura dessa região também, mas além disso a gente fixa o ângulo mais adequadamente do pubopeniano na região do pubis, tá? Formando novamente aquele ângulo reto, se for necessário também o ângulo pênis escrotal, para que você tenha um comprimento visível melhor, ou seja, não é uma cirurgia que aumenta o pênis, mas é uma cirurgia que expõe mais o pênis. Tá? Em alguns casos em que o paciente, por exemplo, fez uma cirurgia bariátrica e perdeu muitos quilos e tem um acúmulo de pele, tanto na região pubiana como região abdominal, aí podem ser feitos até procedimentos combinados com o cirurgião plástico para uma dermolipectomia, tá? Uma retirada de pele e gordura, inclusive da região pubiana, para reconstruir toda a anatomia normal dessa região. E vale a pena a gente citar aqui duas outras condições, além do próprio pênis embutido. Nós temos também o pênis em teia, tá? Ou webbed pênis, e o pênis aprisionado. O que são essas duas condições? O pênis em teia nada mais é do que uma fixação alta do escroto ao pênis, ou seja, o escroto, né, a bolsa testicular, ela tem uma fixação na parte ventral do pênis, e quanto mais para frente for essa fixação, maior será o arco que se faz ali, até parecendo com uma teia de aranha, tá? Porém, isso causa uma diminuição no comprimento visível, né? O comprimento que a gente consegue enxergar de pênis até chegar no escroto. Tá? Esse pênis em teia, ele mexe com aquele ângulo peno-escrotal que a gente falou antes. Tá? E com isso, né, ele precisa de um tratamento, nos casos em que for indicado, claro, um tratamento cirúrgico para a gente reconstruir esse ângulo peno-escrotal, tratar o pênis em teia, porque senão não tem outra forma de melhorar isso. Se você mexer no prepúcio, fizer uma postectomia, além de não melhorar, pode até piorar. Então é necessário reconstruir o ângulo, trazendo o escroto mais para a base do pênis. Isso, muitas vezes, na infância é muito exuberante, né? Uma sinéquia pênis-escrotal muito grande, ou seja, parece que o saco grudou ali no pênis, mas às vezes no adulto, né, não chega a ser algo tão intenso, mas pode causar bastante desconforto. Né? A gente vê homens em que o saco aumentou bastante de tamanho, se tornou mais frouxo, né? Acumulou pele, um volume de pele maior, uma área de pele maior, e aí fica aparecendo, como os pacientes mesmo dizem, né?
um papo de ganso, de peru, enfim, eles dizem que lembra, né, aquele pescoço ali com uma pele pendurada, tá? Isso também pode ser tratado com uma escrotoplastia, retirando esse excesso de pele e muitas vezes trazendo esse ângulo pênis escrotal um pouquinho mais para trás. Já a última condição que eu falei, que é o pênis aprisionado, essa já é uma condição sempre adquirida, tá? Ou seja, após uma cirurgia de postectomia, que é aquela cirurgia de fimose, geralmente uma postectomia que foi muito excessiva, ou seja, que foi retirado muita pele, geralmente, ocorre uma cicatrização ali um pouco mais intensa, exagerada, com aderências, tá? Formam-se aderências dessa cicatrização no nível da glande, em volta da glande ali geralmente, e isso prende o pênis dentro dessa pele, tá? Mas não é mais o prepúcio foi retirado, tá? Só que essa pele do corpo acaba cicatrizando e aderindo à glande e fechando com um orifício muito pequeno ali onde o paciente vai conseguir urinar. Isso realmente aprisiona o pênis dentro dessa pele do corpo, que está muitas vezes muito esticada por ter sido retirado em excesso o prepúcio na postectomia. E isso causa uma série de complicações, desde dificuldade para urinar, infecções urinárias, dor, até realmente a queixa estética, né, do pênis que não está aparecendo, não está crescendo, não está se desenvolvendo. Então, geralmente o pênis aprisionado ele é adquirido e ele tem que ser tratado quanto antes. Ele pode ser tratado algumas vezes clinicamente com pomadas à base de corticoide, tentando desfazer essas aderências e resultar numa anatomia normal, como seria após a postectomia. Mas em alguns casos é necessário um tratamento cirúrgico, tá? E esse tratamento cirúrgico pode variar de algo mais simples, como algumas incisões, até uma reconstrução ali da pele do corpo do pênis, com enxertos e retalhos. Cada caso tem que ser avaliado individualmente para a gente ver o melhor tratamento, depende da intensidade do problema e da idade e do tempo de postectomia, mas sempre deve ser tratado. Bom, espero que vocês tenham aprendido tudo sobre a questão do pênis embutido, do pênis em teia e do pênis aprisionado também, mas claro, o pênis embutido, que é o mais comum no nosso dia a dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui abaixo nos comentários. Mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem a curtida para apoiar o nosso canal a continuar crescendo. Cuidem-se e até o próximo vídeo.